Alienígenas chegaram e não estão aqui para brincar. Eles vieram por nossa Terra, recursos e talvez por você também. Neste episódio, vou te mostrar o que aconteceria nas primeiras 48 horas de uma invasão alienígena. Sim, desde o primeiro contato até o que o mundo seria após o final desses 2 dias. E confie, não será nada bom. Ou talvez até seja uma relação boa. Talvez esses alienígenas queiram se unir a nós. Eu acho que vamos ter que assistir e descobrir. 1 hora. A primeira coisa que ocorreria antes da invasão total seria recebermos um sinal alienígena do espaço. Isso provavelmente seria captado pela SETI, que busca por inteligência alienígena. Esta é a organização que está constantemente escaneando os céus em busca de sons e sinais no cosmos. Assim que um sinal é encontrado, a equipe de pesquisa checaria se é de um alienígena. Eles comparam o sinal com fontes naturais do espaço. Geralmente a equipe encontra um desses sinais e verifica se é uma estrela, um pulsar ou outro corpo celeste. Mas, desta vez, é algo bem distinto. É uma raça alienígena completa. Quando o sinal for confirmado como alienígena, cientistas e governos do mundo serão informados. As primeiras nações a serem informadas serão os Estados Unidos, a Rússia e a China, pois têm tecnologia espacial. A princípio, os governos tentarão ao máximo manter essa informação em segredo. Eles sabem que a notícia de uma invasão alienígena significaria caos absoluto para o mundo. Mas logo após a descoberta, será evidente que não tem opção. 5 horas. Ok, as coisas estão se movendo rápido. Os alienígenas agora pousaram na Terra. Os cientistas tentaram contatá-los, mas não obtiveram resposta. Silêncio absoluto. O que será que eles querem? E quem são esses alienígenas? Os aliens podem ter diferentes formas. Podem ser humanoides com olhos grandes e corpos altos. Ou talvez eles não se pareçam com nada que já vimos antes. Eles provavelmente se adaptaram ao ambiente e se tornaram criaturas inimagináveis. Outra teoria? Talvez esses alienígenas não sejam orgânicos, mas sim inteligência artificial. Sim, quanto mais penso, mais creio que essa teoria pode ser real. No fim das contas, projetar essa viagem espacial avançada levaria muito tempo e esforço. Algo que a IA faz muito bem. Alienígenas de IA não teriam que se preocupar com as limitações da vida orgânica, como nós. Eles não teriam que se preocupar se um planeta possui as condições certas para a vida, como nós. Eles poderiam ir a qualquer planeta desolado, explorá-lo pelo que vale e seguir adiante. Mas como eles viriam aqui? Bom, já que nunca avistamos alienígenas em nossas galáxias antes, é seguro dizer que essa civilização tem tecnologia de dobra espacial. Eles provavelmente vêm de um sistema estelar há muitos anos-luz. A única maneira de chegarem aqui é com uma nave que viaja mais rápido que a luz. Ok, porém, isso não importa agora. Os alienígenas estão aqui, flutuando na nossa porta. O que eles planejam? O que acontece se eles vierem para invadir? 10 horas. Tudo bem. Agora, em vez de ser uma descoberta alienígena simples, parece que essa civilização intergaláctica está aqui para atacar a Terra. Mas, por quê? Bem, isso pode ser por várias razões. A Terra é um planeta rico em recursos, de minerais a combustíveis fósseis e, claro, água. Talvez os alienígenas estejam aqui para aproveitar isso, ou talvez estejam apenas buscando expandir seu domínio. Afinal, a Terra é um lugar especial, é um dos poucos planetas que são adequados para a vida. Esses alienígenas podem querer construir uma nova raça de humanos. Os alienígenas iniciariam seu ataque usando as naves que trouxeram. Essas provavelmente teriam tecnologia alienígena avançada. Você sabe, coisas que nem sonhamos. As diversas forças armadas do mundo fariam de tudo para lutar. Poderiam encarar alienígenas com jatos avançados no céu, mas provavelmente não teríamos chance aqui. Os alienígenas poderiam ter lasers, nanotech ou bombas de antimatéria.
Apesar das Forças Armadas terem treinamento para situações similares, não seria suficiente. Nossa tecnologia não é tão avançada. Nossas Forças Armadas não têm chances. Desculpe, América, mesmo com um orçamento militar de $1 trilhão por ano, você não vence raios laser. Enquanto tentamos reagir ao máximo, o pânico já tomará conta do mundo. Os governos farão um plano e todos estarão se preparando para o que está por vir em breve. 12 horas. Todas as forças militares do mundo agora se uniram para combater os alienígenas. As coisas estão desesperadoras. Medidas extremas, como armas nucleares, estão sendo cogitadas. Mas os governos estão optando por adiar isso até não terem mais escolha, porque lançar mísseis nucleares significaria uma catástrofe para toda a vida na Terra. Os alienígenas estão atacando a infraestrutura vital do nosso planeta. Sim, eles não estão apenas destruindo luzes brilhantes ou atirando em multidões. Lembre-se, esta é uma civilização sofisticada. Eles são estratégicos neste plano de ataque. Eles vão atacar nossas bases militares, redes de energia e sistemas de transporte. Em poucas horas, o mundo ficará completamente no escuro. Não teremos comunicação e nossa capacidade de lutar estará diminuindo. 24 horas. Ok, já se passou um dia desde que fizemos contato com os alienígenas. As potências mundiais têm feito o possível para tentar negociar e se comunicar com eles, mas, sem sorte, civis foram forçados a deixar as grandes cidades. Eles estão correndo para locais remotos onde podem se esconder na esperança de viver. E enquanto os civis tentam sobreviver, os cientistas farão o possível para reverter qualquer tecnologia alienígena que conseguirem obter. Talvez os alienígenas podem usar armas biológicas. Os cientistas estarão correndo para criar vacinas, medidas preventivas ou tratamentos. 30 horas. 30 horas para a invasão. Nossos esforços militares podem ser derrotados se a tecnologia alienígena for mesmo superior, como supomos. Nossas forças não teriam chance. Locais militares críticos, como bases aéreas e frotas navais, seriam destruídos ou muito enfraquecidos. A nossa principal esperança agora é a guerrilha dos civis. Precisamos lutar ou nos proteger com qualquer arma que tenhamos ou possamos criar. Os americanos estariam em melhor situação do que a maior parte do mundo. Existem cerca de 500 milhões de armas de fogo privadas no país, o que, esperançosamente, ajudaria na luta contra os invasores. Mas para o que está por vir, talvez não tenhamos chance, não importa as armas que temos. Mas, antes de chegarmos a isso, vamos parar um pouco. Vamos dar um passo atrás e considerar que uma raça alienígena avançada pode não ser hostil. Isso não precisa ser a guerra dos mundos, não é? Bem, existem algumas teorias diferentes. É bem provável que uma civilização tão avançada tenha evoluído de forma ética e pacífica. Sociedades com conflitos e guerras se autodestruíram facilmente. Então, para uma sociedade chegar até aqui, ela pode ser pacífica e não querer iniciar uma briga. Outra teoria é que os alienígenas não estariam interessados nos recursos da Terra, pois o espaço está cheio de diversos materiais. Estrelas geram energia com minerais raros. Terra pode ser só mais um outro planeta de recursos extraterrestres. Então, por que nos atacar? E então temos a teoria do zoológico galáctico. Talvez alienígenas nos observem. Poderíamos ser como um parque natural alienígena. Eles desejariam nos observar e estudar, mas não interferir em nossa evolução. Talvez com o tempo queiram colaborar conosco. Talvez isso não ocorra. Os alienígenas podem querer nos conquistar para evitar nossa futura destruição. Voltamos à nossa linha do tempo. 36 horas. Certo, agora tudo está ficando grave. Governos caídos, cidades ameaçadas e a sociedade caótica, os alienígenas prontos para a nova fase de seus planos. Eles vão alterar a Terra, alterar-nos. Isso pode ser feito de várias maneiras. A primeira coisa que podem fazer é alterar a atmosfera. Os alienígenas utilizam nanobots para expelir gases como metano, dióxido de carbono e talvez até amônia. Essa mudança na atmosfera
pode começar a matar todos os seres vivos na Terra. Mas, antes disso, extraterrestres podem editar a Terra. Eles poderiam mudar a direção do Sol usando espelhos orbitais, o que poderia afetar a temperatura da Terra de forma significativa, seja tornando-a quente demais ou fria demais. Para nós, isso é, a civilização alienígena pode querer mudar ou manipular os oceanos da Terra. Eles poderiam soltar diversas substâncias para alterar a salinidade ou a acidez da água. Mudanças como essa afetariam toda a vida no mar e, provavelmente, toda a vida na Terra. Os alienígenas ficam mais destrutivos. Eles estão iniciando a ativação de vulcões adormecidos e criando terremotos pelo mundo. Seja na tentativa de moldar a Terra como preferem, ou para obter fácil acesso a vários recursos. 48 Horus. Ok, os alienígenas oficialmente nos dominaram. Não há como voltar. A sociedade se desfez completamente. Bilhões de humanos ainda estão vivos, mas números vão diminuir com o tempo, e os que estão aqui são usados para colheita genética. Os alienígenas estão testando nossos corpos e órgãos em experimentos. Eles podem também querer estudar nossos cérebros. Eles podem usar nossas memórias ou capacidades neurológicas para cálculos complexos ou para processar outros tipos de informações. Ou talvez eles simplesmente nos exterminem em poucos dias e a Terra se tornaria apenas uma rocha marrom flutuando no espaço. Certo, espero que algo assim nunca aconteça. Lembre-se, isso é apenas especulação. Como discutimos antes, talvez esses alienígenas sejam nossos amigos. Nosso planeta está à beira de uma guerra mundial devastadora, totalmente diferente de qualquer outra já ocorrida. O impacto desse conflito na vida das pessoas ao redor do mundo é aterrorizante. Espaço. Quais países seriam pioneiros na luta espacial? Que armas inéditas seriam utilizadas? E será que isso vai acabar? Este é o EC, e isso é o que aconteceria se a Terceira Guerra Mundial fosse travada no espaço. Antes de começarmos a Terceira Guerra Mundial no espaço, vamos analisar as tensões terrestres que nos levam à beira do conflito. Já faz algum tempo que o palco está montado para um grande confronto. Muitas rivalidades geopolíticas estão piorando e podem explodir a qualquer momento além da atmosfera. Está havendo uma competição tecnológica acirrada entre os americanos, a China e a Rússia. Mas essa guerra cibernética não é o único campo em que as nações mais poderosas da Terra já estão disputando. Acordos internacionais, como os tratados de forças nucleares, estão se desgastando. A mudança climática está tornando o Ártico uma posição militar estratégica. Nações desenvolvem tecnologias anti-satélite e espaciais. Com os limites entre a Terra e o espaço cada vez mais tênues, esse barril de pólvora das relações internacionais está prestes a explodir na atmosfera. Se um violento conflito internacional surgisse na fronteira final, será que poderíamos chamá-lo de Guerra Mundial? Bem, debater esse nome não seria muito útil quando a luta estaria se desenrolando em dimensões totalmente novas. Ok, não literalmente em novas dimensões ainda. A guerra ainda estaria limitada pela nossa estrutura física de espaço e tempo. Porém, num futuro mais distante, é possível que surjam guerras interdimensionais. Mas vamos com calma. As tecnologias de guerra espacial seriam muito avançadas para nós neste momento. Países como Índia, Japão e União Europeia, que possuem programas espaciais avançados, precisariam desenvolver um arsenal totalmente novo. Satélites antigos e novos se tornariam componentes ativos de várias máquinas de guerra. Eles poderiam ser transformados em complexos sistemas de comunicação, defesa antimísseis ou feixes potentes de laser. Isso pode parecer ficção científica, e de fato é, mas é apenas o começo.
Cada país em guerra logo teria naves espaciais para combater além das órbitas tradicionais. Essas naves espaciais poderiam ser controladas por humanos e autônomas. No vácuo espacial, seriam similares a jatos de combate avançados com capacidade para manobras complexas, portando armas destrutivas de curto alcance contra naves inimigas e também lasers de longo alcance para atacar alvos na Terra. Entre as novas armas mais assustadoras que poderiam causar estragos e destruição em alvos terrestres estariam as chamadas hastes de Deus. Tudo isso pode parecer pura ficção científica, mas lamento informar que essa pode ser uma possibilidade real. As hastes de Deus seriam hastes densas e pesadas feitas de tungstênio que poderiam ser lançadas de satélites para a Terra. Elas teriam mais de 6 metros de extensão e pesariam cerca de 4,5 toneladas. São conhecidas como projéteis cinéticos acelerados a velocidades incríveis ao descer na atmosfera. No momento do impacto, teriam a capacidade de uma arma nuclear, porém sem liberar radiação. Cidades inteiras poderiam ser destruídas com o apertar de um botão. Embora a guerra ocorra no espaço, a Terra pode sofrer sérias consequências, mas falaremos disso logo. O conceito dessa arma radical existe desde o final da Segunda Guerra Mundial. Ele foi criado para a Boeing a fim de desferir ataques devastadores sem a necessidade de usar armas nucleares. No campo de batalha espacial, armas como essas seriam cruciais. Satélites com essas hastes seriam alvos estratégicos para evitar baixas causadas por ataques de meteoros. Um dos locais estratégicos mais essenciais em uma guerra no espaço seria o maior de todos os satélites em órbita, a Lua. Esse corpo celeste é alvo de intensa disputa para estabelecer bases. Também abrigaria artilharia e laboratórios de pesquisa e desenvolvimento para a criação de novas armas. Poderia até ser um campo de batalha, com países atacando as bases uns dos outros ou invadindo paisagens rochosas. Pequeno avanço humano na terrível zona de guerra redefine o seu significado, criando amplas interpretações. Com o conflito espacial em curso, as fronteiras da batalha poderiam expandir ainda mais com o desenvolvimento de tecnologias mais avançadas. No fim, poderia haver um conflito letal em Marte ou além. As repercussões dessa guerra para os civis da Terra também seriam graves. A ampla destruição de satélites levaria a um colapso global das comunicações, dos sistemas de navegação e da tecnologia de previsão do tempo. A economia seria devastada pelo colapso dos acordos comerciais e os orçamentos dos países mais poderosos seriam exclusivamente destinados aos avanços dos complexos militares industriais espaciais. Mesmo ocorrendo fora da Terra, é impossível escapar desta nova realidade da guerra. Ao olhar para as estrelas à noite, seriam visíveis bombas orbitais até a olho nu. Como seria o desfecho da Terceira Guerra Mundial e sua relação com o espaço? Bem, neste momento é impossível dizer, mas é possível imaginar que essa guerra espacial seria totalmente imprevisível. Não seria apenas sobre conquistar terras na Terra, mas sobre dominar o espaço. O confronto de satélites poderia evoluir para a criação de enormes estações espaciais, impulsionando uma nova era de exploração e conflito profundo. E quem sabe até onde isso poderia chegar? É melhor abaixar a cabeça. Hoje teremos asteroides enormes colidindo com a Terra. Quais os tamanhos e formatos deles? Quais causariam o maior estrago? E qual deles teria a maior chance de nos acertar? É melhor preparar o seu abrigo. Este é E.C.
E isso é o que aconteceria se o maior asteroide do universo caísse na Terra. Ok, vamos resolver primeiro a terminologia. Estou falando de asteroides, mas alguns dos objetos na nossa lista não são asteroides, eles são cometas. Tanto os asteroides como os cometas são objetos no sistema solar, mas eles não são a mesma coisa. Asteroides são resíduos rochosos da formação planetária inicial do nosso sistema. Hoje conhecemos mais de 1 milhão deles e a maioria orbita o Sol no cinturão localizado entre Marte e Júpiter. Os cometas, por outro lado, são como bolas de neve feitas de rocha, poeira e gases congelados. Eles orbitam o Sol e, quando chegam perto dele, começam a derreter, liberando nuvens gigantes de gás e poeira maiores do que muitos planetas. Com 3.000 cometas conhecidos no Sistema Solar, será que algum estaria pronto para transformar a Terra em uma nuvem gigante de poeira também? Meteoro de Chelyabinsk. Vamos começar com um objeto menor que já atingiu o nosso planeta. Esse é o meteoro de Chelyabinsk. Ele explodiu sobre a Rússia em fevereiro de 2013. Ele era relativamente pequeno, com um diâmetro de 17 metros, mas seu impacto foi imenso. A explosão teve uma força de energia equivalente a 500 mil toneladas de TNT, aproximadamente 30 vezes a potência da bomba de Hiroshima. Ele deixou 1.200 pessoas feridas e causou danos materiais enormes. Um grande estrago para um pequeno visitante extraterrestre. Chicxulub. Passando por algo um pouco maior, vamos viajar 65 milhões de anos no passado. O asteroide gigante, Chicxulub, foi provavelmente um dos responsáveis pela extinção em massa dos dinossauros. Ele media de 10 a 15 quilômetros de largura. A cratera que ele deixou na península mexicana de Yucatán mede 180 quilômetros de largura e tem 900 metros de profundidade. Esse asteroide devastou tudo o que encontrou pela frente quando atingiu a Terra. A onda de explosão lançou uma enorme quantidade de materiais rochosos na atmosfera. Ele também formou tsunamis gigantes de até 1.500 metros de altura. Embora essa fuligem toda não tenha tapado o Sol, ela reduziu consideravelmente a quantidade de luz que chegava à superfície do nosso planeta. Isso acabou completamente com o crescimento das plantas e teve desdobramentos na cadeia alimentar. Por fim, ele levou ao colapso de todo o ecossistema. Oumuamua. De todos os objetos que poderiam colidir conosco, o Oumuamua é o que tem um dos formatos mais interessantes. Esse objeto rochoso em forma de charuto tem 400 metros de comprimento. A NASA classificou como um cometa, mas ele também tem características de um asteroide. Além disso, ele não tem ligação com nenhum sistema estelar, por isso não sabemos de onde ele veio. Em 2017, ele passou a 41 milhões de quilômetros de distância da Terra. Por mais que dessa vez tenhamos conseguido escapar, ele poderia ter causado uma destruição enorme. Se esse visitante interestelar colidisse com a Terra, nosso planeta ficaria em completa escuridão. E se a poeira e os detritos permanecessem na atmosfera por muito tempo, acabaria matando plantas, animais e pessoas que dependem do Sol para sobreviver. Bennu. O Bennu não é só um asteroide para se preocupar, ele é o asteroide com o qual você deveria se preocupar. Existe uma chance em 1700 dele atingir a Terra em setembro de 2182. Com apenas meio quilômetro de largura, ele é relativamente pequeno. Mas se lembra do impacto enorme causado pelo meteoro de Chelyabinsk? Pensando nisso, você talvez fique preocupado quando ele se aproximar da Terra a cada 6 anos. Shoemaker-Levy 9. Esse próximo cometa não tem chance alguma de atingir a Terra. Ele colidiu com Júpiter em 1994. Mas dá para imaginar a destruição que esse cometa de 1,5 km a 2 km causaria aqui. A gravidade de Júpiter foi a responsável por parti-lo em 20 pedaços. As colisões desses fragmentos foram tão potentes quanto a explosão de 300 milhões de bombas atômicas. Nuvens de detritos se formaram entre 2.000 e 3.000 quilômetros de altura, e a atmosfera chegou a temperaturas escaldantes de 30.000 a 40.000 graus Celsius. Você já pode respirar aliviado pelo Shoemaker-Levy 9 não ter nos atingido. Ceres. Por último, mas longe de ser menos importante, temos um asteroide tão grande que, tecnicamente, é classificado como um planeta anão. O Ceres é o maior objeto do cinturão de asteroides, responsável por 25% da massa total dele. O Ceres tem um raio de 476 quilômetros, 60 vezes maior do que o nosso amigo milenar, o Chicxulub. O Sistema Solar não se trata mais dos 8 planetas principais. Desculpe, Plutão. Um novo planeta entrou na briga e está se aproximando da Terra.
A princípio, ele parece pequeno, mas ele começa a se aproximar cada vez mais. Percebe-se que ele é maior que a Terra. É como Júpiter, um gigante gasoso imenso. À medida que esse planeta misterioso se aproxima, sua magnetosfera interage com a da Terra. Isso criará muitas tempestades, bem como algumas belas auroras no céu. Mas a beleza não duraria muito tempo. Antes que você perceba, as ondas se elevariam no alto do oceano, puxadas pela força gravitacional do novo planeta. Terremotos se espalhariam por toda a Terra. Você ficaria sem ar, pois a atmosfera seria retirada. E tem mais. Devido a essa nova atração gravitacional, a Terra está se partindo em pedaços. Todos os seres vivos em nosso planeta estão envoltos em frio e escuridão. A vida na Terra acabou. Mas espere um pouco. Como chegamos aqui? Um novo planeta poderia se formar em nosso sistema solar? Ou ele poderia vagar e afetar a órbita da Terra? Talvez já exista um planeta não descoberto por aí. Este é o esse. Imagine descobrirmos um novo planeta em nosso sistema solar. Antes de ir a outro planeta, vamos descobrir antes. De onde vêm os atuais? A resposta está nas estrelas. Quando uma estrela nova surge, há gás e poeira. Isso gira em um disco em forma de rosca. Os planetas iniciam como grãos de poeira, menores que um fio de cabelo. Difícil acreditar, eu sei, mas é verdade. Devido às forças e à gravidade, partículas colidem no disco giratório. Essas colisões podem fazer com que a poeira se aglomere, primeiro em pedaços do tamanho de seixos e depois em rochas maiores. Esses são os planetesimais. Agora, se esperarmos mais alguns bilhões de anos, é assim que os planetas do nosso sistema solar se formaram. Então, um novo planeta pode surgir de gás e poeira no sistema solar? Bom, não mais, porque após cerca de 3 a 10 milhões de anos, o vento solar do Sol empurrou a poeira e gás, formando novos planetas. Com o gás e a poeira dispersos no espaço, não há chance de formar novos planetas em nosso sistema solar. Se descobrirmos um novo planeta, ele seria um que já está lá fora. Só precisamos encontrá-lo. Bem, felizmente para nós, há especulações de que um novo planeta já pode existir em nosso sistema solar. Trata-se do planeta 9. Segundo os cientistas, ele pode orbitar nosso Sol nas regiões externas de nosso sistema solar. Então, por que não sabíamos que esse planeta existia? Será que não vimos por ser pequeno? Não, estima-se que o planeta 9 tenha o tamanho de Netuno, com uma massa talvez 10 vezes maior que a da Terra. Não o vimos muito tempo devido à órbita alongada. Isso o colocou a uma distância em nosso sistema solar que é ainda maior do que Plutão. Ele realmente não afeta a Terra. Sua trajetória orbital é de 400 a 800 vezes a distância entre a Terra e o Sol. E o tempo que o planeta 9 leva para dar uma volta completa ao redor do Sol? De 10 mil a 20 mil anos terrestres. Considerando essa órbita maciça, como os cientistas descobriram que ele existe? Bem, eles estudaram o cinturão de Kuiper. Situado além de Netuno, esse disco circunstelar contém asteroides, cometas e outros objetos gelados. Porém, os cientistas perceberam algo estranho. Alguns dos planetas anões e objetos gelados tinham órbitas que se agrupavam de forma incomum. Isso poderia ser explicado se houvesse um planeta misterioso exercendo sua força gravitacional, fazendo com que esses objetos se agrupassem. Poderia ser o planeta 9? Bom, não temos certeza absoluta de que ele existe. Teoricamente existe, mas ainda não o vimos diretamente. Isso pode mudar com a construção do poderoso Observatório Vera C. Rubin, no Chile. Ele buscara no céu se o planeta 9 existe. O sistema Rubin promete encontrá-lo. Mas se um planeta não puder se formar e não sabemos o certo sobre o planeta 9,
quais as opções para achar um novo planeta no sistema solar? Bom, pode haver um planeta órfão. Um planeta órfão? Bem, não é um planeta que usa um chapéu de Hakish, um tapa-olho e uma jaqueta de couro? Bom, os planetas órfãos são semelhantes aos comuns, mas não têm uma estrela. Eles se unem numa estrela jovem, mas depois podem ser expulsos de seu sistema solar. A ejeção pode ocorrer quando objetos de tamanhos distintos passam ao redor da estrela. O planeta mais pesado pode ficar em órbita, lançando um planeta com massa menor para fora. Essa é uma das formas de um planeta órfão. Outra forma é quando a formação de uma estrela dá errado. Talvez a estrela não entre em combustão e se torne uma gigante gasosa solitária. Quantos planetas órfãos poderiam existir na Via Láctea? A estimativa ronda bilhões, mas não há certeza. É difícil detectar planetas órfãos devido ao fato de que emitem pouca luz e em comprimentos de onda semelhantes às emissões de fundo. Portanto, e se um planeta órfão entrasse de repente no nosso sistema solar? Bem, isso dependeria de alguns fatores diferentes: a velocidade do planeta, seu tamanho e sua trajetória. Já vimos o que aconteceria se um planeta do tamanho de Júpiter viesse em direção à Terra. Isso foi muito feio, mas e se, em vez de esse planeta se chocar contra nós, ele apenas se aproximasse da Terra? Bem, depende do significado de perto. Se Júpiter, um gigante gasoso, estivesse a 3 milhões de quilômetros da Terra, bem, coisas terríveis aconteceriam. Como Júpiter tem 300 vezes a massa da Terra, ele exerce uma força gravitacional incrível. À medida que o planeta se aproximasse, sentiríamos os efeitos de sua magnetosfera. Ela seria cheia de partículas carregadas, elétrons, prótons e muita radiação. Então ele viria até nós aqui na Terra, destruindo a vida no planeta. À medida que ele se aproximasse, ondas gigantescas de maré se elevariam, causando inundações catastróficas. Portanto, se a radiação ainda não tivesse nos matado, nós nos afogaríamos. E então, a Terra se abriria. Os vulcões entrariam em erupção. Lava por toda parte. Coisas apocalípticas. Nota para mim mesmo, não receber Júpiteres órfãos perto daqui. Nem mesmo para dar uma olhada. Mas esqueça esses gigantes gasosos. Que tal algo menor? Digamos um novo planeta Terra entrou em nosso sistema solar. Ou um planeta anão do tamanho de Plutão. Vamos explorar essas opções. Bem, se qualquer um desses planetas estivesse em rota de colisão com a Terra, as coisas ficariam bem difíceis. Um asteroide de 90 quilômetros se chocando acabaria com toda a vida na Terra. E mesmo Plutão, um planeta anão, tem 2.200 quilômetros de largura, o que poderia colidir com a Terra. Devastadora. Agora, se eles não colidissem conosco e colidissem com Marte ou Vênus, bem, provavelmente receberíamos uma chuva de detritos da colisão. Se os detritos forem pequenos, com menos de 1 quilômetro de largura, a humanidade sobreviveria com apenas alguns danos locais. Mas um asteroide maior poderia ter efeitos devastadores. Lembra do asteroide que eliminou os dinossauros há 66 milhões de anos? Ele tinha apenas de 10 a 20 quilômetros de largura. E mesmo assim, foi um adeus ao T-Rex e adeus à maior parte da vida na Terra. Mas quais as chances de um planeta nos atingir? Bom, uma estimativa coloca essa probabilidade em menos de 1 em 2 trilhões nos próximos 1000 anos, portanto, fique tranquilo, as chances são muito pequenas. Mas há muito espaço vazio em nosso sistema solar. Então, e se outro planeta do tamanho de Mercúrio ou da Terra passasse perto de nós? Bem, a passagem de outro planeta poderia produzir um efeito semelhante ao da Lua. Ele poderia afetar marés drasticamente. Mas tudo depende do tamanho, da massa e da distância do planeta em relação a nós. Se um planeta rebelde do tamanho de Mercúrio passasse por nós, que é cerca de 1,5 vezes maior que a Lua, seu efeito sobre nossas marés seria mais forte do que o que vemos hoje. Mas e se ele chegasse mais perto? Se ele estivesse meio distante da Lua? Ele causaria marés altas 8 vezes mais altas do que as atuais. As enchentes inundariam nossas cidades costeiras. Mas isso não é tudo. Isso não é tudo.
pois Mercúrio também poderia causar terremotos e vulcões na Terra. Agora, e se fosse outra Terra passando por aqui? Bem, dependendo de onde você estivesse, você poderia vê-la acima de você. Nesse caso, você estaria em uma situação incomum. No meio de duas massas igualmente grandes, cada planeta exerceria uma atração igual sobre você. Você estaria em gravidade zero. Se você estivesse na superfície da Terra, começaria a flutuar. Que divertido! A má notícia é que nossa atmosfera flutuaria. Tudo se soltaria: oceano, crosta, pedaços de manto que fazem com que os detritos flutuem entre os planetas e os detritos também orbitariam planetas. Ambas as terras perderiam energia e ficariam mais lentas. Eventualmente elas colidiriam. Certo? E agora, que tal outra possibilidade muito mais divertida? Seria possível outra Terra coorbitar conosco? Isso poderia ser legal. Talvez tivéssemos outro lugar para chamar de lar. Talvez as duas terras compartilhassem a mesma órbita circular. Mas há outra possibilidade intrigante: terras conjuntas com órbitas em ferradura. Cada planeta orbita o Sol em sua trilha de ferradura, com os semicírculos face a face. Apesar de improváveis, vemos órbitas em ferradura na vida real. As luas de Saturno, Jano e Epimeteu seguem órbitas em ferradura a cerca de 150 mil quilômetros do planeta. Portanto, em teoria, se tivéssemos duas terras, elas poderiam orbitar nesse padrão de ferradura. Agora, quanto tempo levaria para viajar ao longo de nossa ferradura e chegar perto de nossa gêmea? Uma estimativa aponta para cerca de 33 anos. E com nenhuma das duas terras completando uma volta completa ao redor do Sol, bem, um de nós estaria em um verão perpétuo e o outro em um inverno perpétuo. Eu sei em qual deles quero viver. Será que um novo planeta órfão passará por aqui agora? Provavelmente próxima de zero, mas devo dizer que reservar férias em outra terra parece muito legal. Descobrimos um novo planeta em nosso sistema solar que não colidirá com nenhum dos nossos. Estaremos seguros? E se ele estivesse dirigindo para uma colisão direta com o Sol? Bem, então há 3 possibilidades, dependendo do local da colisão e do impulso com que a colisão acontece. A colisão poderia ocorrer na camada mais externa do Sol. Se um planeta do tamanho de Júpiter colidisse com o Sol, ele liberaria uma quantidade incrível de energia cinética. Isso pode tornar o Sol mais brilhante por décadas. Outra possibilidade é uma colisão bem no centro do Sol. Se isso acontecesse, haveria menos energia na camada externa e efeitos menores sobre o brilho do Sol. E se por algum motivo Júpiter diminuísse sua velocidade ao se aproximar do Sol? Bom, então haveria menos energia cinética para transferir. O planeta seria destruído, seu núcleo poderia formar um disco em torno da bola de fogo gigante, bloqueando a luz do Sol. A quantidade de luz solar que chega à Terra poderia ser reduzida em até 20%. Além disso, a quantidade de radiação do Sol que atinge a Terra seria alterada. Não está claro se ela aumentaria ou diminuiria. Tudo depende do tipo de disco que se forma. Outro cenário assustador que poderia acontecer: e se um novo corpo celeste tirasse a Terra de sua órbita? Se isso acontecesse, há uma série de coisas que poderiam mudar. Com a Terra em nova órbita, nossas estações seriam distintas. Poderíamos viver uma era glacial, ou nossos verões se tornariam escaldantes. A segunda é uma mudança em nosso plano orbital. O espaço plano em forma de disco em que todos os planetas orbitam. Se sairmos desse plano, ficaremos desalinhados com outros planetas. Com o tempo, podemos nos desincronizar cada vez mais. Quem sabe isso pode nos levar a sair do sistema solar. Fora de nossa atual órbita, a Terra demora mais para circundar o Sol. Poderíamos ter um mês a mais no calendário, ou talvez apenas demos mais alguns dias a fevereiro. Mas um grande empurrão pode realmente nos ejetar do sistema solar. Se isso acontecesse, bem, obviamente perderíamos nosso Sol e congelaríamos e morreríamos. Se fosse empurrado da órbita e colidisse com o Sol, ficaria muito quente e nós fritaríamos.
Não sei quanto a você, mas depois de analisar todas essas possibilidades, estou me sentindo muito feliz por não termos descoberto novos planetas vagando em nosso sistema solar. Sim, existe o planeta 9, mas no momento ele é apenas uma possibilidade misteriosa. Estamos colocando um sinal para que planetas fiquem longe. Colisões são terríveis, quase acidentes são fatais e nos deslocar provocaria uma era glacial. Mesmo que um novo planeta se auto-aniquile no Sol, isso pode ser um problema. A única possibilidade que me agrada? Nós e outra Terra em órbitas de ferradura dentro da zona de Goldilocks. Verão sem fim. Ouvi dizer que é improvável, mas se tivermos que encontrar um planeta órfão... Em 13 de julho de 2024, Donald Trump sobrevive a atentado contra sua vida. Ele conseguiu virar a cabeça no ângulo certo para que uma bala disparada em sua direção raspasse em sua orelha em vez de atingi-lo na cabeça. Mas o que aconteceria se ele não virasse a cabeça? E se Donald Trump fosse assassinado naquele dia? Quem o substituiria? E isso poderia levar a uma guerra civil americana? Neste vídeo, vamos analisar vários cenários sobre o que aconteceria se Donald Trump fosse assassinado. Precisamos verificar primeiro se ele foi mesmo baleado em 13 de julho. Agora devo frisar que a tentativa de assassinato está em investigação, alguns detalhes podem mudar no momento dessa gravação. O que sabemos é que o atirador chegou muito perto. Outra coisa que quero deixar claro é que não desejo mal a ninguém. Se você é novo no canal, deve saber que geralmente analisamos as notícias e damos nossa opinião hipotética sobre elas. É disso que se trata. Em Butler, Pensilvânia, no dia 13 de julho, o assassino atirou a 140 metros de distância. Trump tinha acabado de virar a cabeça alguns centímetros. Se ele não tivesse feito isso, é provável teria sido morto. O tiro apenas rasparam sua orelha. Se ele não tivesse tido tanta sorte, estaríamos vendo um mundo completamente diferente hoje. Donald Trump estaria morto. Então, o que aconteceria depois? Uma das coisas mais importantes que precisaria ser resolvida seria quem assumiria o cargo de candidato republicano à presidência. Tudo depende de quando isso acontecer. A resposta pode mudar. Se for antes da Convenção Nacional Republicana ou depois. Portanto, no caso da tentativa de assassinato de 13 de julho, as coisas ficariam um pouco mais complicadas. Como esse evento ocorreu logo antes da Convenção Nacional Republicana, que estava marcada para 15 de julho, os delegados envolvidos na seleção do candidato republicano à presidência teriam de agir com uma rapidez incrível. Com pouco tempo entre o tiroteio e a convenção, o candidato provavelmente seria decidido no plenário da convenção naquela noite. Seria incrivelmente bagunçado e frenético. Haveria acordos nos bastidores e discursos públicos dos candidatos esperançosos. Agora, como Trump não teve uma oposição forte durante as primárias, quase todos poderiam ser considerados. Seria como voltar à estaca zero. Até mesmo pessoas que não concorreram nas primárias poderiam ser indicadas. Essa seria uma noite cheia de disputas pelo poder, e quem ficasse de pé seria o candidato republicano que concorreria à presidência. Agora, há outros cenários que abordaremos em breve, mas o que pode acontecer fora da política? Bem, a resposta para isso é muito mais desconhecida e potencialmente aterrorizante. Há grandes chances de Donald Trump, depois de ser baleado, ver seus apoiadores brigarem. Não estamos dizendo que todos, mas a extrema margem de sua base pode se envolver. Basta ver o que aconteceu em 6 de janeiro de 2021. Os partidários de Trump invadiram o edifício do Capitólio. Isso ocorreu após suas emoções serem estimuladas por conversas falsas sobre uma eleição roubada. O que aconteceria se o líder deles fosse assassinado? Provavelmente estariam culpando alguém, possivelmente um grupo de pessoas ou o partido adversário. Donald Trump tem apoiadores incrivelmente apaixonados, mais apaixonados do que já vimos em quase nenhuma outra figura política no passado. Há uma boa chance de ocorrerem explosões de violência e distúrbios civis. Espera-se que essa violência seja contida em pequenos bolsões do país e não se torne uma guerra civil total. Com Biden ainda sendo presidente e comandante em chefe, ele controla as Forças Armadas. Se houver caos, esperamos que eles consigam pôr um fim a isso. E com sorte também não se formariam milícias maiores.
Hoje, mesmo sem violência, Trump seria ainda mais idolatrado. Seus apoiadores o fariam um mártir. E se a esquerda se alegrasse por isso que aconteceu? Isso criaria uma divisão política ainda maior em todo o país. O novo candidato republicano usaria isso para energizar os eleitores e se tornar ainda mais forte. E mais apoiadores de Trump poderiam se inspirar para votar na eleição agora, mesmo sem ele na disputa. Mas e se Trump não estivesse morto, mas incapacitado? Bom, tecnicamente as regras e leis que estão em vigor ainda se aplicariam, mas poderia haver mais nuances. Se houver uma chance de Trump voltar e ele estiver saudável, o partido poderia debater se ele pode continuar como candidato. Eles também considerariam se ele estaria em boa forma para ser empossado e se tornar presidente. Agora, a história é um pouco diferente se a tentativa de assassinato ocorresse após o RNC em 15 de julho. Donald Trump seria eleito como seu candidato. Portanto, o que aconteceria se ele morresse antes da eleição? Bem, talvez seu companheiro de chapa seria eleito automaticamente, então sua atual escolha para vice-presidente, J.D. Vance, se tornaria o candidato à presidência. Mas não é esse o caso. O candidato a presidente ainda seria votado pelo Partido Republicano. Eles podem voltar à estaca zero e convocar novamente a Convenção Nacional ou podem simplesmente selecionar um novo candidato. É possível que o vice-presidente de Trump se torne o candidato à presidência, mas há outros no partido que podem querer concorrer. Agora, as mesmas regras se aplicariam se Trump ganhasse a eleição em 5 de novembro. Isso o tornaria o presidente eleito até o dia da posse, em 20 de janeiro. Se ele morresse entre essas datas, o vice-presidente eleito não se tornaria automaticamente o presidente. Como Trump não seria oficialmente empossado, a 25ª emenda, que permite que o vice-presidente se torne presidente se o atual morrer, não seria aplicável. Isso me fez pensar, será que algo assim poderia atrasar a eleição? Bem, tecnicamente poderia, mas é incrivelmente improvável. O dia da eleição é definido por lei federal e é 5 de novembro. Para que isso mude, precisaria ser votado na Câmara dos Deputados e no Senado. O presidente também precisaria assinar. Mas isso só acontece quando os dois partidos concordam, mas é improvável por causa da divisão política que rege os Estados Unidos. Além disso, isso só atrasaria a eleição em algumas semanas. Conforme determina a Constituição, o presidente precisa tomar posse até o dia 20 de janeiro do ano seguinte. Se não ocorrer, não haverá presidente. As coisas poderiam ficar muito feias. Agora, é assim que a eleição seria tratada, o que se resume a muita burocracia e sistemas que já temos em vigor. Poderiam ocorrer distúrbios intensos, violência, raiva e até guerra civil. É um momento assustador para os americanos, por diversos motivos. Por outro lado, talvez um ato violento como esse possa inspirar os americanos a largarem suas armas e se unirem. Porém, considerando a divisão política, isso parece improvável. Agora, esse não é um cenário hipotético divertido. Independentemente de sua posição no espectro político, seria um momento assustador para os americanos e para as pessoas em todo o mundo. Esperemos que essa tentativa de assassinato não leve a outros atos violentos. Eu sei que não quero acabar em uma terceira guerra mundial, mas isso parece ser uma história para outro. E sim,